Morro dos Ventos Uivantes, capítulo 4. Como somos volúveis! Eu, que estava determinado a me manter afastado de todo convívio social e que agradecia às estrelas por ter enfim encontrado um lugar onde ele era quase impraticável, eu, um fraco imprestável, após lutar até o anoitecer com desânimo e a solidão, fui por fim compelido a pedir trégua, sob o pretexto de me informar acerca das necessidades da casa. Solicitei à senhora Dean, quando ela me trouxe jantar, que se sentasse enquanto eu comia, na esperança de que fosse do tipo que gosta de falar e conseguisse me animar ou embalar meu sono com sua conversa. Faz bastante tempo que a senhora vive aqui, comecei. 16 anos, não foi o que disse? 18, senhor. Vim trabalhar para a patroa quando ela se casou. Depois que morreu, o patrão quis que eu ficasse como governanta. Ah, é mesmo? Seguiu-se uma pausa. Ela não era, afinal, de muita conversa, a menos que fosse sobre seus próprios assuntos, que não me interessavam nem um pouco. Após refletir por um instante, porém, e com os punhos fechados sobre os joelhos e uma expressão pensativa no rosto corado, exclamou: Ah, as coisas mudaram muito desde então. Sim, comentei. A senhora, sem dúvida, testemunhou muitas alterações, suponho? De fato. E problemas também, disse ela. Ah, vou encaminhar a conversa para a família do meu senhorio, pensei com meus botões. Bom assunto para começar. E aquela bela viuvinha? Eu gostaria de saber qual a sua história. Se é daqui ou, mais provável, uma estrangeira que os rudes nativos não reconhecem como igual. Com essa intenção, indaguei a senhora Jean porque Heathcliff deixara Thrushcross Grange e preferira viver numa situação e residência tão inferiores. Ele não tem dinheiro suficiente para manter a propriedade em boas condições? Perguntei. Dinheiro, meu senhor? Retrucou ela. Ele tem muito dinheiro, sabe Deus quanto, e tem mais a cada ano. Sim, sim, é rico bastante para viver numa casa melhor do que esta, mas é muito avarento. E mesmo que pensasse em se mudar para Thrushcross Grange, assim que soubesse de um bom inquilino, não suportaria perder a oportunidade de ganhar umas centenas mais. É estranho que certas pessoas sejam tão gananciosas quando não tem ninguém no mundo. Ele teve um filho, não? Sim, teve, mas esse filho morreu. E aquela jovem, a senhora Heathcliff, é a viúva? É. De onde ela veio? Ora, senhor, é filha do meu falecido patrão. Seu nome de solteira era Catherine Linton. Cuidei dela quando criança, pobrezinha. Gostaria que o Sr. Heathcliff se mudasse para cá e que pudéssemos viver juntas de novo. O quê? Catherine Linton? Exclamei surpreso. Mais um minuto de reflexão convenceu-me de que a jovem viúva não era minha fantasmagórica Catherine. Então continuei. O nome de meu predecessor era Linton? Era. E quem é aquele Earnshaw? Harrington Earnshaw, que mora com o Sr. Heathcliff? São parentes? Não. É sobrinho da falecida senhora Linton. Primo da mocinha, então? Isso mesmo. E o marido dela também era um primo. O primeiro por parte de mãe, o segundo por parte de pai. Heathcliff se casou com a irmã do Sr. Linton. Notei que a casa de Wuthering Heights tem o nome de Earnshaw entalhado sobre a porta da frente. É uma família antiga? Muito antiga, senhor. E Harrington é o último deles, assim como a nossa senhorita Cat é a última da nossa família. Isto é, dos Linton. O senhor esteve em Wuthering Heights? Desculpe perguntar, mas gostaria de saber como ele está. A senhora Heathcliff? Pareceu-me muito bem, muito bonita, mas não muito feliz, acho. Ah, céus, isso não me espanta. E o que o senhor achou do patrão? Um sujeito duro, senhora Jane, não é mesmo? Duro feito pedra. Quanto menos o senhor se meter com ele, melhor. Deve ter tido muitos altos e baixos na vida para ficar assim.
A senhora sabe alguma coisa acerca de sua história? É a história de um cuco. Sei tudo, exceto onde nasceu e quem eram seus pais e como conseguiu ficar rico. E Harrington foi banido como um pardalzinho sem plumas. O pobre rapaz é a única pessoa em toda esta paróquia que não desconfia de como foi enganado. Bem, senhora Jean, seria um ato de caridade me contar alguma coisa de meus vizinhos. Sinto que não vou conseguir dormir se for me deitar. Então, seja gentil e fique aqui conversando comigo por mais uma hora. Ah, claro que sim, meu senhor. Vou buscar minha costura. Depois fico pelo tempo que o senhor quiser. Mas vejo que pegou um resfriado. Notei que tremia. Precisa tomar um bom mingau para se curar. A boa mulher saiu apressada e me aproximei um pouco mais do fogo. Sentia a cabeça quente e o restante do corpo gelado. Além disso, meus nervos e meu cérebro estavam tomados por uma excitação quase delirante. Mais do que desconfortável, isso me deixava temeroso, como ainda estou, de que os incidentes daqueles 2 dias tivessem sérios efeitos. Ela regressou sem demora, trazendo uma vasilha fumegante e um cesto de costura, colocando a primeira na beirada da lareira. Puxou a cadeira para frente, visivelmente contente por me ver tão sociável. Antes de vir morar aqui, ela começou, sem esperar outro convite para iniciar sua história. Eu estava quase sempre em Wuthering Heights. Minha mãe criara o Sr. Hindley Earnshaw, o pai de Harrington, e eu me acostumara a brincar com as crianças. Fazia uma tarefa ou outra também e ajudava a preparar o feno. Ficava por ali na fazenda, pronta para qualquer serviço que quisessem me dar. Uma bela manhã de verão, lembro que era no princípio da colheita, o velho patrão, o Sr. Earnshaw, desceu vestido para viajar. Depois de dizer a Joseph o que tinha de ser feito naquele dia, virou-se para Hindley, Katty e para mim, que tomava meu mingau com eles, e disse dirigindo-se ao filho: Muito bem, meu caro rapaz, vou a Liverpool hoje. O que quer que eu lhe traga? Pode escolher o que quiser, desde que seja algo pequeno, pois vou e volto a pé, 90 e tantos quilômetros para ir, e o mesmo para voltar. Isso é bastante coisa. Hindley disse que queria uma rabeca, e então o patrão fez a mesma pergunta à senhorita Cat. Ela mal completara 6 anos, mas montava qualquer cavalo da estrebaria e pediu um chicote. Ele não se esqueceu de mim, pois tinha bom coração, embora fosse às vezes bastante severo. Prometeu-me trazer um saco de peras e maçãs, e então deu um beijo de despedida nos filhos e partiu. Os 3 dias em que esteve ausente pareceram-nos muito tempo, e com frequência a pequena Cat perguntava quando ele voltaria. A senhora Earnshaw o esperava para o jantar do terceiro dia e hora após hora atrasava a refeição, mas nada de lhe chegar. Por fim, as crianças se cansaram de correr até o portão para ver. Escureceu. Ela queria colocar os filhos na cama, mas eles suplicaram tristemente que lhes deixasse esperar o pai acordados. Eram quase 11 horas quando o trinco da porta se abriu sem ruído e o patrão entrou. Jogou-se numa cadeira, rindo e gemendo, e pediu que o deixassem, pois estava mais morto do que vivo. Jamais voltaria a fazer uma caminhada daquelas, nem mesmo pelos 3 reinos. Ainda por cima, quase morrer de medo, disse ele, abrindo o casaco que trazia embalado, como um fardo nos braços. Veja, mulher, nunca fui tão castigado por algo em toda a minha vida, mas você deve considerá-lo um presente de Deus, mesmo sendo tão escuro que mais parece ter vindo do diabo. Juntamo-nos ao redor dele, e por cima da cabeça da senhorita Cat, vi de relance uma criança suja, maltrapilha, de cabelos pretos. Era grande o suficiente para andar e falar. Pelo rosto, parecia na verdade mais velho do que Catherine, mas quando puseram de pé, só o que fez foi ficar olhando ao redor e repetir umas palavras sem nexo que ninguém conseguia entender. Fiquei com medo, e a senhora Earnshaw estava a ponto de atirá-lo porta fora. Ficou furiosa, perguntando ao marido o que tinha dado nele para trazer aquele cigano para dentro de casa quando já tinham filhos seus para alimentar e cuidar. O que ele pretendia fazer com a criança? Teria enlouquecido? O patrão tentou explicar o que havia acontecido,
mas estava mesmo quase morto, de cansaço. E em meio às broncas dela, tudo o que consegui entender foi que eu havia encontrado faminto e sem casa, perambulando o mundo pelas ruas de Liverpool, apanhado no colo e perguntado de quem era. Ninguém soubera dizer, explicou o patrão, que, tendo tempo e dinheiro limitados, achou melhor levá-lo de imediato para casa consigo, do que gastar com ele recursos inúteis ali, pois estava determinado a não deixar o menino como o havia encontrado. Bem, por fim, minha patroa resmungou até se acalmar, e o Sr. Earnshaw me disse que lavasse o menino, lhe desse roupas limpas e o deixasse dormir com seus filhos. Hindley e Katy contentaram-se com olhar e ouvir até a paz ser restabelecida. Em seguida, ambos começaram a procurar nos bolsos do pai os presentes que ele lhes prometera. Hindley era um menino de 14 anos, mas quando tirou dali o que havia sido uma rabeca, esmagada em pedaços dentro do casaco, abriu o berreiro. E Katy, ao ficar sabendo que o patrão perdera seu chicote enquanto cuidava do estranho, exibiu seu humor arreganhando os dentes para a criança e cuspindo nela, o que lhe valeu uma sonora bofetada do pai, destinada a lhe ensinar bons modos. Recusaram-se terminantemente a partilhar a cama, ou mesmo quarto com a criança. De minha parte, nada mais me ocorreu fazer além de colocá-lo no patamar da escada, torcendo para que já não estivesse ali no dia seguinte. Por acaso, ou atraída por sua voz, a criança rastejou até a porta do Sr. Earnshaw, que encontrou ali ao sair do quarto de manhã. Perguntou como ele chegara ali. Fui obrigada a confessar e, como recompensa por minha covardia e desumanidade, expulsaram-me da casa. Assim foi a apresentação de Heathcliff à família. Quando voltei, alguns dias depois, não considerava definitivo meu banimento. Fiquei sabendo que o haviam batizado de Heathcliff, era o nome de um filho morto ainda na infância, e lhe tem servido desde então, como nome e sobrenome. A senhorita Cathy e ele já eram bons amigos, mas Hindley o odiava. Para ser honesta, eu também. Nós o atormentávamos vergonhosamente, pois eu ainda não tinha entendimento bastante para perceber a maldade que cometia, e a patroa nunca o defendia ou interferia em favor dele quando via injustiçado. Heathcliff parecia uma criança taciturna e paciente, endurecida talvez pelos maus tratos. Tolerava as bofetadas de Hindley sem pestanejar, ou derramar uma lágrima, e meus beliscões só o faziam respirar fundo e abrir os olhos como se tivesse se machucado por acaso e ninguém fosse culpado. Essa resistência deixava o velho Earnshaw furioso quando descobria o filho perseguindo o pobre menino sem pai, como chamava. Afeiçoou-se estranhamente a Heathcliff, acreditando em que tudo o que ele dizia, o que era bem pouco, aliás, e em geral a verdade, e mimava-o muito mais do que a Cat, que era por demais levada e desobediente para ocupar o posto de favorita. Assim, desde o começo, Heathcliff granjeou antipatia na casa. Quando a senhora Earnshaw morreu, menos de 2 anos depois, o jovem patrão já aprendera a considerar o pai um opressor mais do que um amigo, e Heathcliff como o usurpador do afeto do pai e de seus próprios privilégios. Tudo isso o tornou um jovem amargo. Eu me condoía dele, num certo sentido, mas quando as crianças tiveram sarampo e precisei cuidar delas, assumindo de repente a função de uma mulher adulta, mudei de ideia. Heathcliff ficou muito doente, entre a vida e a morte, e nos piores momentos não queria que eu me afastasse da sua cabeceira. Acho que sentia que eu cuidava dele com muita dedicação, e eu não tinha sagacidade suficiente para perceber que era compelida a fazê-lo. A bem da verdade, porém, devo dizer que ele era a criança mais quieta do mundo. A diferença entre ele e os outros me forçou a ser menos parcial. Cat e seu irmão importunavam-me o tempo todo, e ele era dócil como um cordeiro, ainda que por estoicismo e não por mansidão. Heathcliff se recuperou, o que o médico afirmou ter acontecido em grande parte graças a mim, elogiando minha dedicação. Senti-me lisonjeada e meu coração amoleceu pela criatura que me fizera receber tais elogios, de modo que Hindley perdeu sua última aliada.
Ainda assim, não me era possível simpatizar com Heathcliff, e com frequência me perguntei o que meu patrão tanto via no menino taciturno que nunca, ao que me lembre, recompensou sua bondade com o menor sinal de gratidão. Não que fosse insolente com seu benfeitor, era simplesmente insensível, embora tivesse plena consciência do lugar especial que ocupava em seu coração, e de que bastava dizer uma palavra, e a casa inteira seria obrigada a se curvar aos seus desejos. Lembro-me de uma vez, por exemplo, em que o Sr. Earnshaw havia comprado um par de potros na feira local, dando um a cada um dos rapazes. Heathcliff escolheu o mais bonito, mas pouco depois ele começou a mancar. Ao descobrir isso, Heathcliff disse a Hindley: Você tem que trocar de cavalo comigo. Não gosto do meu. E se não fizer isso, fala ao seu pai das 3 surras que me deu esta semana e mostre a ele meu braço, que está todo roxo até o ombro. Hindley mostrou-lhe a língua e lhe deu uma bofetada nas orelhas. É melhor fazer logo o que estou dizendo, insistiu Heathcliff, fugindo para a varanda. Estavam na estrebaria. Vai ter que obedecer mesmo. E se eu falar das surras, vai recebê-las de volta com juros. Fora, cachorro! Gritou Hindley, ameaçando com um padrão de ferro usado para pesar batatas e feno. Jogue isso em mim, replicou ele imóvel, e conto como você disse que vai me expulsar de casa assim que ele morrer. Veremos se não é você quem vai se ver na rua na mesma hora. Hindley jogou o peso, acertando-o no peito. Heathcliff caiu, mas se pôs de pé no mesmo instante, cambaleando, pálido e sem fôlego. Se eu não o tivesse impedido, teria ido ter com o patrão naquele mesmo instante e obtido a sua vingança, deixando sua situação falar por ele e revelando quem for o responsável. Fique com meu potro então, cigano, exclamou o jovem Earnshaw, e torço para que ele lhe parta o pescoço. Fique com ele sem intrometido e vá para o inferno e tire do meu pai tudo o que ele tem, para que só então ele saiba quem você é. Leve o cabelo, leve o cavalo, tomara que ele arrebente seus miolos com um coice. Heathcliff tinha ido soltar o animal e levá-lo para sua própria baia. Estava passando atrás do potro quando Hindley concluiu que a fala, empurrando-o para baixo das patas, e sem parar para ver sua esperança, tinha se concretizado, fugiu mais depressa que pôde. Fiquei espantada ao ver a calma com que o garoto se levantou e continuou o que estava fazendo. Trocou as celas, depois se sentou num feixe de feno até passar a vertigem que o golpe violento causara, antes de entrar em casa. Consegui persuadi-lo com facilidade a pôr a culpa dos machucados no cavalo. Agora ele já conseguira o que desejava. Ele não se importava com a história que seria contada. Reclamava tão pouco de eventos como aquele. Na verdade, cheguei a pensar que não era vingativo. Estava completamente enganada, como vai ver.